Passo agora, então, a Ana Paula Rodrigues, que é assessora jurídica da Organização das Cooperativas Brasileiras, da OCB, que para nós a sua participação aqui é muito importante, porque é um dos itens também que até recentemente a gente não tinha focado exatamente na amplitude das relações das cooperativas, principalmente com os entes federados, os municípios, e que nos caberá ouvi-la atentamente para ver se nós podemos, além daquilo que a Vera apontou já na sua apresentação, se nós precisamos ainda avançar um pouco mais. Então, com a palavra, Vera. Muito obrigada, deputado. Eu agradeço, em nome do Movimento Cooperativista, a oportunidade de estar nos apresentando aqui nessa comissão, e o nosso papel aqui é defender justamente, apresentar aqueles que estão concebendo essa norma, o papel das cooperativas, o papel de inclusão social que as cooperativas desempenham na atualidade, e a importância para elas de permanecerem celebrando os que hoje são chamados contratos os convênios, né, e os contratos de repasse, agora sob as novas modalidades de termo de colaboração e termo de fomento. O que eu trouxe aqui na apresentação é um pouco diferente da linha das abordagens anteriores, né, em função de que a gente ainda está nessa etapa de tentar inserir da forma mais adequada o cooperativismo dentro do texto da medida provisória. Pode passar. Bom, primeiro, trazendo aí um pouco do papel social desempenhado pelas cooperativas, né? As cooperativas, elas são organizações de pessoas que se baseiam em valores de ajuda mútua, de responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade, conceitos que a gente acha que guarda bastante similaridade com aquelas entidades que estão ali previstas, contempladas na 684, né? Os objetivos econômicos e sociais são comuns a todos e a sua atuação se desenvolve também sem a finalidade lucrativa, agora corroborando quem me antecedeu na fala, de que as cooperativas são, sim, entidades sem finalidades lucrativas, embora faça a defesa econômica dos seus membros, né? E a preocupação da cooperativa também não se restringe ao universo dela de cooperados. Ela tem 7 princípios que norteiam a sua atuação e, dentre esses princípios, nós temos o interesse pela comunidade. O que significa esse princípio? Qual é o recado que esse princípio nos passa? Que as cooperativas têm que trabalhar pelo desenvolvimento sustentável das comunidades, né, em que elas estão inseridas e aplicar nessas comunidades as riquezas que elas geram. Bom, pode passar. Por esse papel relevante, né, a OIT acabou reconhecendo na recomendação 193 algumas características das cooperativas como instrumentos para a criação de empregos, para a mobilização de recursos, para a geração de investimentos e para a promoção da participação de toda a população no desenvolvimento econômico e social. Para materializar essas características todas e ficar mais compreensível de como isso se desenrola na prática, eu trouxe ali alguns exemplos de cooperativas que fazem esses trabalhos de inserção, ainda não se tratando de convênios ou de contratos de repasse, no caso. São iniciativas das próprias cooperativas buscando beneficiar e desenvolver a comunidade que estão ao redor delas, né? A primeira delas é a Cicobi Saruncred, que é uma cooperativa de crédito de São Roque de Minas, e eles promovem a inclusão digital de alunos e adultos envolvidos nas escolas rurais por meio de cursos e noções básicas de informática e disponibilização de computadores para que os interessados possam cursar graduação e pós-graduação à distância. Foram beneficiados ainda com a iniciativa outras entidades sem fins lucrativos, né, são as parcerias, inclusive. Sindicato Rural, Polícia Militar, Fórum, Associação Comercial, as APAES, os asilos. E outro caso é da Coprel, que é uma cooperativa de eletrificação rural, fica lá no interior do Rio Grande do Sul. Ela tem 2 projetos importantes, que é o Coprel na Escola e o Coprel Ecologia. O Coprel na Escola fala um pouco sobre a utilização consciente da energia, né, dos perigos da eletricidade, divulga isso através de peças teatrais para as crianças. E a Coprel Ecologia é uma campanha de recuperação e preservação de matas através do fornecimento de mudas, né? Tudo isso a título gratuito. Pode passar. Bom, aí vem a pergunta mais específica. Por que as cooperativas devem estar inseridas na Lei 13.019? E a resposta é porque a Lei 13.019, como a doutora Vera acabou argumentando na explanação dela, ela
a intenção dela é regrar as parcerias voluntárias, né? Não é só estabelecer o marco regulatório das organizações da sociedade civil. A gente vê que a definição de organização de sociedade civil está ali no artigo 2º da lei. É um dos objetivos também trazer essa conceituação e a delimitação de quais entidades se enquadram nesse conceito, mas também ela contém todo o regramento para as contratações, para as parcerias voluntárias celebradas entre a administração pública com entes privados que tenham essas características, né, de organização da sociedade civil. Então, eu salientei ali a emenda, só para deixar bem claro que o objetivo principal da lei é o regime jurídico das parcerias voluntárias, é estabelecer esse regime jurídico das parcerias voluntárias e as diretrizes para a política de fomento e de colaboração. Pode passar. Bom, aí o atual texto da 13.019, no artigo 84, ele acaba trazendo uma vedação de que se continue celebrando convênios e contratos de repasse que agora vão ficar restritos às entidades federadas, né? Pelo que a gente compreende ali do texto do artigo 84. Salvo nos casos expressamente previstos, não se aplica às relações de fomento e de colaboração regidas por esta lei, o disposto na 8666, e na legislação de convênios, que fica restrita às parcerias firmadas entre entes federados. Pode passar. Essa interpretação depois foi confirmada pela própria Secretaria-Geral da Presidência da República, né, quando trouxe a ideia de que esses novos instrumentos, os termos de fomento e de colaboração, vão substituir os convênios e os contratos de repasse. Ocorre que, com isso, a partir de 1º de janeiro de 2016, as cooperativas vão estar impedidas de celebrar tanto os atuais convênios e contratos de repasse, que somente vão poder vigorar até o termo de vigência desses instrumentos, quanto as parcerias voluntárias, que estão surgindo agora com essa nova legislação. Pode passar. Bom, os convênios e os contratos de repasse, para o cooperativismo, isso vai representar um prejuízo muito grande, já que eles são importantes instrumentos de fomento do cooperativismo, como agente propulsor de melhores condições de renda e de inserção social e econômica dos indivíduos, bem como de ações em benefício da própria comunidade. Aí eu trouxe um pouco dos números aí atuais das cooperativas dentro do Siconv. Hoje nós temos 189 cooperativas do sistema OCB cadastradas dentro do Siconv, ou seja, possíveis de celebrar esses instrumentos. Contemplam 11 ramos do cooperativismo, estão presentes em 128 municípios, podem atender a 128 municípios, 26 estados, nas 5 regiões do país. Pode passar. Bom, aí eu trouxe outros exemplos de convênios, de convênios celebrados atualmente, contratos de repasse, que são de capital importância para a execução das atividades da cooperativa, não só para o seu grupo de associados, como eu disse, mas também trazendo benefícios para a própria comunidade, né? Então, ali, não sei se está visível, mas nós temos como proponente a Cooperativa Escola de Alunos da Escola Agrícola de Souza, é um convênio com o INCRA, que o objetivo dele é a formação de jovens carentes oriundos de projetos da reforma agrária para atuarem como técnicos de nível médio em agropecuária ou em agroindústria. A Copesc, que é uma cooperativa que firmou um convênio com o MTE em Florianópolis, para promover a formação e a qualificação do trabalhador em postos de combustíveis. A Cooperativa Paulista de Teatro, que formou um convênio com a Funarte, para participar do 8º Festival Internacional de Paisagens Urbanas, com o objetivo de popularizar e difundir a dança contemporânea através de uma ação continuada e de qualidade. E a Coopercapri, ali, firmando um convênio com o MAPA, para capacitação sobre processos de gestão focados na sustentabilidade econômica, social e ambiental. Olhando o objetivo de cada um desses contratos, a gente vê que extrapola o quadro social das cooperativas. A gente vai para áreas de cultura, a gente vai para capacitação e melhoria de condições da população para se inserir no mercado de trabalho. Então, a gente tem outras iniciativas que não ficam restritas ao grupo de associados da cooperativa. Pode passar. Aí nós temos aí um comando constitucional previsto no artigo 174, parágrafo 2º, que determina que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e as outras formas de associativismo, que a gente entende que é cabível aqui no caso, na formulação dessa medida provisória. E tem a recomendação 93 da OIT, que eu já citei também,
que a gente precisa destacar que ela traz alguns outros indicativos também de fomento para as cooperativas. Ela diz que os governos devem propiciar às cooperativas condições, de acordo com a legislação e as práticas nacionais, condições que não sejam menos favoráveis que as que se concedam a outras formas de empresa e de organização social, e deve aplicar políticas públicas de promoção social, de promoção das cooperativas, incentivando que os governos reconheçam o papel dessas e de suas organizações, mediante o desenvolvimento de instrumentos apropriados à criação e fortalecimento de cooperativas nos níveis nacional e local. Bom, com base nisso, o que a gente quer deixar de recado para 13.019? Que ela deve ser uma lei que não cerceie o justo direito das cooperativas permanecerem celebrando os atuais convênios e contratos de repasse, agora sob as novas modalidades trazidas pelo marco regulatório, e, em contrapartida, as cooperativas continuem cumprindo o seu papel de agente de desenvolvimento econômico e social, melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho e renda dos indivíduos. Assim, é necessária a aprovação de emenda ao texto da MP 6884, a fim de tornar possível que apenas para as finalidades da Lei 13.019, ou seja, para a celebração de parcerias voluntárias com a administração pública, as cooperativas sejam consideradas organizações da sociedade civil. Essa observação final aí é importante, porque a concepção da sociedade cooperativa, o modelo societário, diverge das organizações sociais, das OCIPs e do próprio conceito de organização da sociedade civil. Mas, para que seja possível a gente continuar celebrando esses contratos, celebrando agora os termos de colaboração e de fomento, que, como vocês viram, são importantes instrumentos para a atuação da cooperativa, não só em prol do associado, mas em prol da própria comunidade, em prol da sociedade, da inclusão dos indivíduos. É muito importante que elas não sejam impedidas por essa atual legislação de permanecer celebrando esses instrumentos em função dessa classificação e organização da sociedade civil. A gente sabe que eu não me lembro se foi acho que a doutora Marília de Castro citou, a Unicafes foi citada pela doutora Vera, né? A doutora Marília de Castro falou também sobre cooperativismo solidário. Eles já têm uma iniciativa também nesse sentido de se inserir na MP 684, em função do papel inclusivo também que eles têm, que a gente reconhece. E o que a gente defende, tenta mostrar aqui através da nossa apresentação, é que esse papel se estende ao cooperativismo como um todo. Existem cooperativas de outras modalidades, de outros segmentos hoje, praticando importantes ações de inclusão social, além de serem importantes instrumentos de fortalecimento do indivíduo, da melhoria das condições de trabalho, da melhoria das condições econômicas e sociais. Então, é importante que uma lei como a 13.019 não alige às cooperativas essa possibilidade de permanecer celebrando esses convênios e desempenhando essas atividades. Pode passar. Bom, aí é só para reforçar que as cooperativas vão continuar com as suas identidades e características próprias, né, não são consideradas organizações sociais ou OCIPs, e permanecem regidas pela 5764, pela Lei Complementar 130 e pela Lei 2.690, que são suas leis próprias. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui representando o cooperativismo.